Tatuador mata a própria filha de apenas 2 anos em Cabo Frio. Idosa de 78 anos morre após ser atingida por bala perdida no quintal de casa em São Gonçalo. Chuvas castigam mais uma vez o interior do estado. Em Petrópolis, a força da enxurrada derrubou uma ponte. Nova Friburgo entrou em situação de emergência. Em Sumidouro, a enchente impediu centenas de inscritos a fazer prova do concurso público da prefeitura. E o caso foi parar na delegacia. E ainda, charretes elétricas estão oficialmente autorizadas a circular em Petrópolis, mas o serviço ainda precisa de regulamentação. Segunda-feira, 6 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda. O nosso programa vai até encontrar com o seu SBT Brasil, com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. Vem comigo, tem muito assunto para dividir com você. Muito obrigado pela audiência. Já vai aí participando do Piras, já está liberando o WhatsApp para você mandar sua denúncia, tá certo? A gente abre, infelizmente, falando da violência no estado, né? Uma idosa de 78 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida no quintal de casa na cidade de São Gonçalo. Pois é, o terceiro caso aí registrado no município em menos de um mês. A reportagem é do Caio Alex, veja só. É uma perda muito grande, que ela era minha tia, minha madrinha também. E nunca é bom perder uma pessoa que você ama, entendeu? O corpo de Dona Lisete Pereira, que tinha 78 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Tribobó. Já passou pelos exames e aguardava a família fazer a liberação nesta segunda-feira. Dona Lisete Pereira é a mais nova vítima da violência no Rio de Janeiro. Ela foi atingida por uma bala perdida na manhã do último domingo no bairro do Arsenal, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, ela chegou a ser socorrida. Foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, a idosa foi atingida por uma bala calibre 380. Eu tinha saído para ir ao mercado e ela ficou em casa com as crianças, que estava dormindo. E ela ficou na varanda lá. Aí foi quando me ligaram avisando que ela tinha recebido um tiro e aí eu vim correndo para o hospital. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. A especializada já instaurou inquérito. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. Os agentes estavam atrás de imagens de câmera de segurança da região. Em um mês, 3 idosas morreram em São Gonçalo após serem vítimas de balas perdidas. No dia 16 de dezembro, Maria dos Remédios Vilarinho de Jesus, de 65 anos, morreu depois de ser atingida por uma bala perdida no bairro de Jardim Catarina. À época, a Polícia Militar disse que criminosos atacaram a tiros uma viatura do 7º Batalhão de São Gonçalo. A idosa foi atingida e morreu no local. No dia 5 de dezembro, Sandra Gomes Sari, de 61 anos, foi baleada e morta durante uma operação da Polícia Militar. Ela também morava no bairro de Jardim Catarina e foi atingida por um tiro na nuca quando ia buscar o neto no colégio. Em menos de um mês, é o terceiro caso de bala perdida registrado em São Gonçalo. Se você for colocar toda a região metropolitana, se você colocar a Baixada Fluminense, se você colocar a capital, meu amigo, você não sabe mais, você perde as contas de quantas pessoas morrem no estado do Rio de Janeiro vítimas de bala perdida. É a famosa bala que tem alvo certo, que é sempre uma pessoa inocente. É terrível. E olha esse caso, milicianos de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, eles decretaram agora uma nova ordem. Ninguém pode descolorir os cabelos, sabe aquele cabelo fica lourinho? Não pode lá. Um grupo de jovens tentou aí, chegou a ser ameaçado e teve o cabelo pintado à força. Veja só. O cabelinho ou bala? O vídeo viralizou nas redes sociais. A ação seria de milicianos que estão pintando de preto os cabelos descoloridos de jovens da comunidade. Tá reclamando? Em Rio das Pedras, depois do dia 2 de janeiro, nada de cabelo descolorido. Te dá um papo aqui, eu sou daqui não, mano. Tá vivo? Nos comentários nas redes sociais, o medo de viver em área de milícia.
A milícia de Rio das Pedras é considerada uma das mais perigosas da cidade. O chefe da área seria o ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, que está foragido desde janeiro do ano passado. De acordo com investigações, capitão Adriano participou de pelo menos 8 homicídios entre 2006 e 2009. Considerado um dos milicianos mais perigosos e temidos pela própria polícia, Adriano teria prestado serviço de segurança para o bicheiro Maninho e já foi até homenageado por Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, durante a sua atuação no BOPE. Com medo, os moradores das áreas dominadas pela milícia só podem acatar até a escolha da cor do cabelo que usam. Em nota, a polícia disse que vai investigar a procedência do vídeo publicado. Tá reclamando? Olha, pelo gingado desses meninos ali que tiveram o cabelo pintado, né, pelo vocabulário, pelo jeito de proceder, parece que eles são também de algum grupo, né, parecido com este, mas de outra comunidade, que eles não sabiam da regra. E ali, meu amigo, é o que eu falo, né, não estou aqui para julgar ninguém, às vezes esse tipo de jovem aí estão nas ruas assaltando, botando terror, né, são machões atrás de uma arma, mas quando eles estão de frente com gente do mesmo naipe, né, da mesma vibe, aí recua, né, tem que seguir as ordens ali, não estou dizendo que esse é o caso, né, me parece ser um caso parecido. Agora eu vou te contar, hein, tem que ter o cabelo, como é que é? O cabelo tem que ser preto, hein? Lá, tem que ser preto. Já imagina Reinaldo que hoje está fazendo aniversário aqui, que gosta de pintar o cabelo de louro, né? Imagina Reinaldo lourinho lá, hein, Reinaldo? O que vai acontecer, hein? Não pode, acho que branco, tudo que é claro não pode não, hein? Nem branco, vai pintar de preto. Ei, meu Deus do céu. Intervalo, em instantes, outras informações, siga aqui com a gente. Vamos em frente, aquele abraço carinhoso. Você de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, aquele abraço. Cidades castigadas pelas chuvas, hein? Que tristeza. Sumidouro também foi atingida, Carmo, várias regiões do estado. Sul Fluminense também teve problema com a chuva. Já já a gente vai trazer informações para vocês. E olha esse caso, gente, absurdo. Um tatuador matou a própria filha. Pois é, ele foi preso. Isso aconteceu em Cabo Frio. A menina tinha 2 aninhos de idade, tá? Olha, ele também atacou a esposa dele a facadas, mas foi contido por populares, acabou preso em flagrante, chegou a ser linchado, inclusive. O Lucas Madureira tem essa história pra gente, põe no ar. As imagens gravadas com um celular momentos depois do crime mostram um suspeito sendo levado até uma viatura do Corpo de Bombeiros sob escolta de policiais militares e vaias de moradores. Não, deixa morrer, pô. Todo mundo aqui tem filho aqui, ó. De acordo com a Polícia Militar, Carlos Alexandre Gomes de Almeida, de 35 anos, é suspeito de ter matado a própria filha após uma briga com a esposa na tarde desse domingo no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A menina Maria Júlia, que completaria 2 anos na semana que vem, foi atingida por um golpe de faca no pescoço, chegou a ser socorrida por moradores, mas não resistiu. Já a esposa do agressor, segundo o Corpo de Bombeiros, identificada apenas como Sabrina, foi ferida por uma facada na mão esquerda, levada para um hospital da cidade e passa bem. Após cometer o crime, o suspeito ainda tentou fugir, mas acabou linchado e imobilizado pelos moradores até a chegada da polícia. Devido às lesões por causa do linchamento, ele foi atendido pelos bombeiros sob custódia da polícia e trazido aqui para a delegacia de Cabo Frio, onde permanece preso. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do crime. Alexandre fazia tratamento com essa psicóloga há cerca de 1 ano e meio. Ela conta que o homem fazia uso de medicamentos controlados. O transtorno, que vem a ser, do paciente é a esquizofrenia. Esse era o problema que ele já vinha sendo tratado, tanto comigo, um tratamento terapêutico, mas também com um psiquiatra e neurologista. O paciente com um transtorno psicótico, ele tem que tomar o quê? A medicação antipsicótica. Se o paciente interromper e tiver o uso de bebida e outras substâncias, vem a cometer aí um surto psicótico. Olha, o que comentar sobre um caso desses? O assassino, Carlos Alexandre Gomes de Almeida, de 35 anos, ele morreu após passar mal na delegacia de Cabo Frio.
Ainda não se sabe a causa da morte do acusado, mas segundo a Polícia Civil, ele não se sentiu bem por causa do linchamento que sofreu antes de ser detido. Chegou a ser levado para o Hospital Central de Emergência, mas não resistiu. A Polícia Civil afirmou na nota que instaurou uma sindicância administrativa para apurar aí as circunstâncias da morte do detido, né? Até porque ele estava na delegacia. Agora eu vou te contar, um cidadão desse morrer não faz falta nenhuma, né? Imagina o comportamento. Ah, porque é esquizofrênico? Ah, porque é maluco, rasgava dinheiro? Acredito que não. Né? Porque depois que faz a M, vira doente, tem laudo. Pode ter laudo, meu amigo, você pode ter laudo do que for. Né? Não adianta. Assassino é assassino. Né? Ia cometer um feminicídio, matou a própria filha, uma criança de 2 anos, uma criança inocente, indefesa. Se morreu, meu amigo, foi tarde. Foi enterrado o corpo de uma mulher que foi morta a facadas pelo ex-companheiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Olha aí a situação. O homem invadiu a casa da vítima e chegou a ferir a mãe da moça enquanto ela tentava defender a própria filha. Veja só. O sepultamento foi marcado por um misto de dor e emoção. Dezenas de amigos e familiares compareceram ao cemitério de Olinda, em Nilópolis, para dar o último adeus a Bianca Oliveira da Silva, de 31 anos. Durante o enterro, eles chegaram a fazer uma oração e cantar uma música. Bianca foi morta pelo ex-companheiro, identificado como Perinaldo Alves de Souza, de 41 anos, na madrugada de domingo. Ela estava em casa, em Nova Iguaçu, quando o homem invadiu o local para matá-la. Eu estava já dentro do meu quarto com ela. Ele pulou o muro, ele pulou tudo, arrebentou porta, arrebentou tudo e entrou já com a faca no quarto. E encostou a gente lá no canto da parede e começou a dar facada. Já entrou, já dando a facada. A mãe de Bianca, Fátima Oliveira, chegou a tentar lutar com o Perinaldo para salvar a filha, mas não conseguiu. Para salvar a vida dela, entrei na frente, ele me esgolpeou também porque eu fui salvar ela. Nisso que ela caiu, ele, além de dar as facadas dela quase assim, morta já no chão, ensanguentada, ele ainda voltou, ainda pegou, ainda socou ela. Bianca e Perinaldo tiveram um relacionamento de 4 anos, mas estavam separados há 1 mês. Ele não aceitava a separação. Segundo a mãe da vítima, o homem era violento e já havia agredido a filha dela outras vezes. Dessa última vez, ele deu um tapa na cara dela assim do nada. Aí ela falou, chega, eu vou embora. Aí ele ficou indo atrás dela. Essa vizinha ficou assustada com os gritos no local e chamou a polícia. Eu percebi gritos de socorro. Socorro vizinho, gritando socorro vizinho, e eu saí para ver com o telefone na mão, porque quando alguém pede socorro, eu acho que é uma emergência. Eu já saí com o telefone na mão, ligando para a polícia, e eu olhei e vi ela pedindo socorro, falando que a mãe e a irmã estavam lá dentro de casa, tinha sido esfaqueada. E eu me assustei, eu achei que fosse algum assalto, alguém que tivesse entrado na casa para assaltar. E aí eu me deparei com o outro vizinho agarrado com ele lá, prendendo ele para ele não fugir. Perinaldo foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, onde vai responder por feminicídio. Bianca morreu no local. Ela deixa 2 filhos, um de 12 e outro de apenas 1 ano de idade. Aí vai dizer o quê? Esquizofrenia também, tá doente. Ah, coitado, precisa de tratamento, precisa de vergonha na cara. Esses caras, eu vou te falar, ou essa lei pune com mais rigor esse tipo de crime, ou a gente vai passar o ano, da mesma forma que a gente contabiliza a morte de policial no Rio de Janeiro, a gente vai passar o ano contabilizando morte de mulheres. E aí agora esses vagabundos, esses crápulas não ficam só na esposa, atacam também os próprios filhos. É mole? Vem comigo falar da chuva. A chuva forte voltou a castigar o interior do estado do Rio de Janeiro. Na cidade de Petrópolis, moradores de um bairro ficaram isolados depois que a ponte foi arrastada pela enxurrada. Veja na reportagem da Sabrina Borsato. Rodou. A chuva forte de ontem à noite levou a ponte da estrada do Targino no Brejal. Agora, para atravessar, só se arriscando. Do lado de lá estão as plantações de orgânicos e os produtores sem saber o que fazer. Saio de madrugada para poder trabalhar no Rio, levar os produtos para o Rio e tá aí. Essa situação, estamos assim,
de pés e mãos atados, tentando achar uma solução. Ilhados estão também idosos, mulheres grávidas, pessoas hipertensas, passando por essa situação que, segundo os moradores, não é de hoje. Em dezembro aconteceu e a gente já estava prevendo pior, né? Então a gente pediu e tal, só que vieram aqui, como já estava perto do Natal, deu aquela tapeada, jogaram um cascalho e tal, virou, não, tá firme, vai aguentar. Só que verão, né? No distrito da Posse, a chuva também causou estragos. Esse vídeo mostra a força da água no bairro Nossa Senhora de Fátima. A água levou o asfalto em vários trechos da rua. A gente só pensava em salvar, porque o desespero era grande e quanto mais chovia, mais desespero vinha. E depois, quando acabou a chuva, foi amenizando, que a gente viu o estrago que ela fez. A lama também chegou até as casas. Uma foi a da dona Fátima. Ela veio morar aqui depois que a casa dela foi condenada em março do ano passado. Ela ainda espera pelo aluguel social e nem imaginava que ia ver a cena se repetir. A gente já perdeu muita coisa lá na outra casa, né? Às vezes eu penso assim, dá uma chuva dessa da madrugada e não dá tempo de a gente sair, né? Não dá tempo de a gente sair. As coisas a gente depois, né? Conquista, né? Mas é a vida que é, né? Não tem volta, né? Segundo os moradores, todo o problema vem daqui. Essa manilha e uma outra do mesmo tamanho não são suficientes para escoar toda a água da chuva que desce por esse córrego. Pelo estado que ficou o mato, a gente consegue ter uma ideia do volume de água que passou por aqui. A Gisele conta que já entrou em contato com a prefeitura várias vezes, alertando sobre o problema, mas nada foi feito. Cada dia que passa, a gente não tem uma resposta decente. Hoje eles vieram aqui, porque aconteceu isso. Porque não tem investimento, né? Precisa. As prefeituras do interior do estado têm que se preocupar com essa questão da chuva, gente. A gente está cansado, todos os anos chove. Vai chover forte. Não vai ser a primeira, nem a última chuva, meu Deus do céu. Se não tiver ali uma obra para escoar a água, se não tiver uma obra de contenção, barranco vai cair, rua vai continuar sendo alagada. E agora vem comigo outras notícias pelo estado. Após o temporal que atingiu Nova Friburgo, na região serrana, equipes da Defesa Civil e da Prefeitura percorreram diversos bairros da cidade para avaliar os estragos provocados pelas chuvas. Houve alagamentos em diversos pontos do município. Em algumas ruas, verdadeiras crateras foram abertas pela força da água. No fim de semana, uma queda de barreira chegou a interromper o trânsito na rodovia RJ 142, que liga Nova Friburgo a Casimiro de Abreu. O município, que chegou a ter 15 moradores desalojados, decretou situação de emergência. A Defesa Civil segue em estágio de atenção. As chuvas também castigaram a cidade de Sumidouro. Barreiras caíram, rios transbordaram e várias ruas ficaram alagadas. Um trecho da RJ 148, que liga Nova Friburgo à cidade, chegou a ficar interditado por causa da enchente. Por causa disso, centenas de inscritos no concurso da Prefeitura de Sumidouro não conseguiram fazer a prova, que aconteceu neste domingo. Eles querem uma nova data para o teste e o caso foi parar na delegacia. O município divulgou uma nota dizendo que o governo vai se reunir amanhã com o Ministério Público para saber como vai agir. No sul do estado, o canal do bairro Cidade Alegria, em Resende, transbordou e invadiu casas. Em Itatiaia, ruas também ficaram debaixo d'água. O mesmo aconteceu na região de Penedo. Ninguém se feriu. Em Teresópolis, um susto. Um jovem de 22 anos que trabalhava fantasiado de super-herói caiu de um veículo de animação que transportava pessoas pelas ruas da cidade. Uma câmera de segurança flagrou a cena. Colegas de trabalho chegam para tentar ajudar a vítima, que fica imóvel no chão. A empresa responsável pelo transporte disse que a vítima não teve ferimentos graves e que segue internada em observação no Hospital das Clínicas. Em Nova Friburgo, um jovem de 21 anos morreu após perder a direção do carro e cair dentro do Rio Bengalas. O acidente aconteceu no fim de semana na região central da cidade. Segundo os bombeiros, Leonardo Martins chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Raul Sertã, mas não resistiu aos ferimentos. Um morador de Volta Redonda morreu afogado na Praia do Forte, em Cabo Frio, neste domingo. O Elton Oliveira, de 26 anos, chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Central de Emergências, mas não resistiu. Plantas aquáticas, como aquelas que cobriram as praias da região dos lagos no final do ano passado, podem aparecer no norte fluminense. Isso porque as comportas do canal Macaé Campos
mesmo da Lagoa de Carapebus, tiveram que ser abertas novamente por causa do grande volume de água neste fim de semana. Mas especialistas acreditam que dessa vez a vegetação vai seguir para o norte do estado. E depois desse giro de notícia, tem mais informações. Em decreto publicado no Diário Oficial, as charretes elétricas estão autorizadas na cidade de Petrópolis. Mas o serviço, que é pioneiro em todo o Brasil, ainda precisa de regulamentação. Enquanto isso, as charretes vão circular por meio de uma autorização provisória. Põe no ar. Essa é a nova charrete que vai levar turistas e moradores para conhecer a cidade imperial. 8 modelos foram testados, mas só uma empresa apresentou esse tipo de carruagem elétrica e, por isso, foi a escolhida para fazer os passeios no centro histórico. Nesse momento, a gente vai focar totalmente ali na frente do museu, na frente do Palácio de Cristal e tentar fazer com que o serviço de Vitória Elétrica, que atende a população, principalmente a turística, volte para aquilo que era o tradicional, né? Para os pontos que já existiam. Petrópolis é a primeira cidade no Brasil a oferecer esse tipo de serviço. Ainda precisa de regulamentação para que as Vitórias elétricas usem a via pública. E enquanto não sai, elas vão rodar com uma autorização provisória da Companhia de Trânsito e Transporte, que também é responsável pela fiscalização. A gente continua fiscalizando o veículo, como todos os outros veículos da cidade, e participando desse processo no sentido de regulamentá-lo, garantir segurança não só para o condutor do veículo, mas para os passageiros e para os demais veículos que estão em volta desse. E a gente espera que o CONTRAN regularize isso, inclusive a nível nacional. Estamos aí no pioneirismo, na inovação, acreditando que isso vai acontecer de forma positiva para todos nós. O fim do uso dos cavalos para puxar as charretes de passeio era uma discussão muito antiga e foi a escolha de 117 mil pessoas durante um plebiscito realizado em 2018. Em março do ano passado, depois que o Tribunal Superior Eleitoral homologou o resultado, a Prefeitura decretou a extinção da atividade. Desde então, os antigos charreteiros ficaram sem trabalho e a promessa é que eles terão prioridade na contratação para serem os condutores das novas Vitórias. O fim da atração animal foi excelente para a cidade, né? Eu acho que a questão da Vitória Elétrica só vai atrair ainda mais os nossos turistas. Acredito que vai ser muito bom para Petrópolis. Pois é, a gente espera que essa regulamentação aconteça, mas a cidade precisa, é o turismo, né, que pede. Agora, eu quero aqui fazer um apelo, gente, ao governo de Petrópolis, que insira os charreteiros antigos nesse processo, porque eles ficaram desempregados, né? Se precisar de algum treinamento para poder guiar, para poder conduzir essas charretes, que esse treinamento aconteça e que eles sejam reinseridos no mercado de trabalho. É só isso que a gente espera aqui. Com essa notícia eu vou embora, mas não antes, vem aqui desejar feliz aniversário ao nosso querido Reinaldo. É ele que corta a câmera para lá, corta para cá, que comanda as imagens aqui. Ele é o diretor de imagens, né? Ele fica lá em cima comandando, você anda para lá, ele que joga para a câmera de lá. Mas ele fica meio doido aqui comigo. Mas parabéns, nosso querido Reinaldo, que é 71. Foi 8171. 61, Reinaldo. Me falaram que era 71. Tá mentindo na idade. Parabéns, Reinaldo. Fiquem com Deus, a gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser. Tchau, até lá.